Bom dia, pessoal! Que alegria estarmos aqui juntos nessa quarta-feira para meditarmos na palavra de Deus e também orarmos por nossas famílias. Sim, nós queremos compartilhar com vocês hoje Jeremias capítulo 4. É uma continuação daquilo que nós estávamos refletindo ontem, quando o profeta Jeremias começa a expor as suas percepções proféticas, aquilo que ele viu e aquilo que ele ouviu da parte do Senhor. E nós vamos começar também a explorar um novo conceito, que é um conceito chave nos escritos de Jeremias, que é o conceito do coração. Jeremias promete que Deus daria ao seu povo um novo coração. E nesse capítulo de Jeremias 4, nós vamos ver quando ele chama o povo de Deus a circuncidar o seu coração. Isso fala de uma aliança com Deus baseada não em fatores externos, aparentes apenas, não uma religiosidade vista por homens apenas, mas sim um relacionamento sincero, baseado no temor do Senhor, um relacionamento de coração, um relacionamento sincero com Deus. Então hoje nós vamos compartilhar a leitura de Jeremias capítulo 4. Te convidamos a acompanhar conosco até o final e após essa leitura queremos orar pelas nossas famílias, seja qual for o seu motivo de oração. Eu e a Rafa queremos concordar em fé com você, orando pelo seu casamento, pelos seus filhos, pela nossa família, para que nós possamos receber esse novo coração do Senhor a cada dia e vivermos um relacionamento sincero, baseado no temor de Deus. Sim, então vamos orar. Bom dia para todos vocês que já estão online aí com a gente. Vamos orar então. Pai, muito obrigado. Obrigado por esse novo dia. Obrigado, Pai, que nós sabemos que a cada manhã as Tuas misericórdias se renovam sobre as nossas vidas. Então vem, Pai, fala conosco. Dê, Senhor, a mensagem que o Senhor tem para cada um de nós hoje. Traga, Pai, soluções de problemas. Faça, Pai, que nós possamos compreender a Tua palavra e que nós possamos receber, Pai, das Tuas direções do que o Senhor tem para nós no dia de hoje. Nós apresentamos todo esse momento aqui juntos de devocional a Ti, pedindo a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Assim seja. Ao lermos o profeta Jeremias, nós vamos refletir também sobre como algumas pessoas percebem as revelações de Deus através do ouvir, seja ouvir no seu ouvido ou ouvir no seu coração. Algumas pessoas veem as revelações de Deus, há pessoas que têm visões, há pessoas que recebem revelações de Deus através de sonhos. Então essas são três maneiras como a Bíblia claramente mostra que o Senhor se revela aos seus servos, não apenas os profetas, os apóstolos do passado, mas da mesma maneira o Espírito Santo se comunica conosco hoje. É claro que Deus também se comunica conosco através de outras pessoas, mas nós vamos ver nesse capítulo como Jeremias fala de algumas visões que ele teve e também de sons que ele ouviu. Observe como o profeta percebeu as revelações de Deus e assim nós vamos aprendendo mais sobre como Deus se comunica conosco e como nós podemos também nos comunicar com Deus. Jeremias capítulo 4, então, diz assim: Se você voltar, ó Israel, volte para mim, declara o Senhor. Se você afastar para longe da minha face os seus ídolos repugnantes e não se desviar, se você jurar, tão certo como vive o Senhor, com fidelidade, justiça e retidão, então as nações serão por ele abençoadas e nele se gloriarão. Jeremias 4, verso 3. Assim diz o Senhor aos homens de Judá e de Jerusalém: Lavrem os seus campos não arados e não semeiem entre espinhos. Circuncidem-se para o Senhor, removam o prepúcio de seu coração. Homens de Judá e habitantes de Jerusalém, se não fizerem isso, a minha ira se acenderá e queimará como fogo. Por causa do mal que vocês fizeram, queimará e ninguém conseguirá apagá-lo. Então aqui mostra sobre não somente a circuncisão que eles faziam como uma prática de demonstrar que eles eram fiéis, que eles eram o povo do Senhor, mas também para eles circuncidarem o coração deles, tirando a capa, tirando aquilo que talvez seja uma barreira que poderia ter no coração deles. Sim, quando Deus deu a Abraão em Gênesis capítulo 15 a aliança da circuncisão, Deus exigiu que todos os descendentes de Abraão, consequentemente de Isaac e de Jacó, praticassem a circuncisão, que é o corte da pelezinha do prepúcio do órgão masculino. E o profeta Jeremias, ao introduzir esse conceito do novo coração, ele diz ao povo de Deus: não basta apenas fazer essa aliança, ou essa religião, ou essa atitude espiritual que é demonstrada
exteriormente para pessoas, mas sim, Deus nos chama para um relacionamento sincero, um relacionamento baseado no temor de Deus. E Jeremias fala sobre cortar o prepúcio do coração, a verdadeira circuncisão, que é uma aliança sincera e espiritual com Deus. A partir do verso 5, ele começa a declarar a invasão que estava vindo para o norte. E o profeta Jeremias chama o povo de Deus ao arrependimento, mas o povo de Israel e o povo de Judá não se arrependeram. Ele usa, inclusive, ilustrações fortes para mostrar que no momento de guerra, o povo geralmente vai fugir, seja para as rochas, seja para as cavernas, mas no caso de Israel e de Judá, mesmo sendo anunciada a invasão que vinha para trazer terror para as cidades, para as famílias deles, eles estavam celebrando, eles estavam em festas, eles estavam completamente ignorando a palavra de Deus, mas o invasor estava chegando. Diz assim no verso 5, anunciem em Judá, proclamem em Jerusalém e digam, toquem a trombeta por toda esta Israel, por toda esta terra. Gritem bem alto e digam, reúnam-se, fujamos para as cidades fortificadas. Ergam o estandarte em direção a Sião. Fujam sem demora em busca de abrigo, porque do norte eu estou trazendo desgraça, uma grande destruição. Um leão saiu de sua toca, um destruidor de nações se pôs a caminho. Ele saiu de onde vive para arrasar a sua terra. As suas cidades ficarão em ruínas e desabitadas. Por isso, vistam-se com pano de saco, chorem e gritem, pois o fogo da ira do Senhor não se desviou de nós. Naquele dia, declara o Senhor, o rei e os seus oficiais perderão a coragem, os sacerdotes ficarão horrorizados e os profetas perplexos. É lógico que Jeremias está profetizando no momento em que havia muitos falsos profetas que declaravam paz, paz, enquanto o profeta Jeremias, profetas do Senhor, sabiam que o que estava vindo como consequência do pecado do povo era terror, era o exílio, era um momento de dificuldade. E é engraçado que parece que nós estamos falando de algo que já tinha acontecido, mas não, aqui Jeremias estava declarando o que iria acontecer, e hoje em dia, como nós temos todos esses relatos na Bíblia, nós sabemos que assim como Jeremias profetizou, isso aconteceu. Eles foram levados ao cativeiro, chegou esse inimigo que deixou as cidades isoladas. E aí continua, então eu disse, ó soberano Senhor, como enganaste completamente este povo e a Jerusalém dizendo, vocês terão paz, quando a espada está na nossa garganta. Naquela época, será dito a este povo e a Jerusalém, um vento escaldante que vem das colinas áridas do deserto sopra na direção do meu povo, mas não para peneirar nem para limpar. É um vento forte demais que vem da minha parte. Agora eu pronunciarei as minhas sentenças contra eles. Verso 13, vejam, ele avança como as nuvens. Aqui fala da rapidez, do tamanho, a dimensão e a velocidade com que o inimigo avança. Os seus carros de guerra são como um furacão e os seus cavalos são mais velozes do que as águias. Ai de nós, estamos perdidos. Ó Jerusalém, lave o mal do seu coração para que você seja salva. Até quando você vai acolher projetos malignos no íntimo? Ouve-se uma voz proclamando desde Dan e desde os montes de Efraim se anuncia calamidade. Relatem isto às nações e proclamem contra Jerusalém. Um exército sitiador está vindo de uma terra distante, dando seu grito de guerra contra as cidades de Judá. Eles a cercam como homens que guardam um campo, pois ela se rebelou contra mim, declara o Senhor. A sua conduta e as suas ações trouxeram isso sobre você. Como é amargo esse seu castigo, ele atinge até o coração. Ah, minha angústia, eu me contorço de dor. Ó agonia do meu coração. O meu coração dispara dentro de mim, não posso ficar calado. Ouvi o som da trombeta, ouvi o grito de guerra. Desastre após desastre foi proclamado, toda a minha terra foi devastada. Em um instante as minhas tendas foram destruídas e os meus abrigos em um momento.
Até quando verei o estandarte levantado e ouvirei o som da trombeta? O profeta está declarando então aquilo que ele vê vindo contra o povo de Judá e Jerusalém e aquilo que ele escuta também, os sons, ele ainda vai detalhar mais. Verso 22, o meu povo é tolo, eles não me conhecem, são como crianças insensatas que nada compreendem, são hábeis para praticar o mal, mas não sabem fazer o bem. Olhei para a terra e ela estava sem forma e vazia. Essas são as palavras de Gênesis 1 e 2, antes de Deus criar, antes de Deus dar ordem ao universo. Jeremias viu a terra sem forma e vazia. Olhei para os céus e a sua luz tinha desaparecido. Olhei para os montes e eles tremiam. Todas as colinas oscilavam. Olhei e não havia mais gente. Todas as aves do céu tinham fugido em revoada. Olhei e a terra fértil era um deserto. Todas as suas cidades estavam em ruínas, por causa do Senhor, por causa do ardor da sua ira. Assim diz o Senhor: toda esta terra ficará devastada, embora eu não vá destruí-la completamente. Por causa disso, a terra ficará de luto, e o céu em cima se escurecerá, porque eu falei e não me arrependi, decidi e não voltarei atrás. Quando se ouvem os cavaleiros e os flecheiros, todos os habitantes da cidade fogem. Jeremias está dizendo que é normal acontecer diante de uma ameaça de guerra. Ao chegar os cavalos, os flecheiros, o povo foge. Alguns vão para o meio dos arbustos, outros escalam as rochas. Todas as cidades são abandonadas e ficam sem habitantes. O que você está fazendo, ó cidade devastada? Por que se veste de escarlate e se enfeita com joias de ouro? Por que você pinta os olhos, você se embeleza em vão, pois os seus amantes a desprezam e querem tirar a sua vida. Então, ontem mesmo nós lemos sobre essa questão que estava comparando Jerusalém e Judá como elas estivessem tendo um adultério, porque elas não estavam buscando ao Senhor e sim buscando outros deuses. Elas não estavam buscando a ajuda do Senhor, mas sim buscando a ajuda, seja de outros povos, outras nações, olhando para outros lados, a não ser o Deus que os formou, o Deus que os chamou. E aqui o profeta fala novamente sobre isso, sobre estar se ornando para aquele que não era o Senhor delas, para o outro de outras nações que iria abandoná-la nesse momento. Sim. E conclui dizendo no verso 31, ouvi um grito, como de uma mulher em trabalho de parto, como a agonia de uma mulher ao dar à luz o seu primeiro filho. O primeiro filho dado em parto natural é aquele com maior dor. E o profeta estava sentindo essas dores e, na verdade, ouvindo como essa mulher que está dando à luz o seu primeiro filho. E ele diz, é o grito da filha de Sião, fazendo referência a Jerusalém, ao povo de Judá, que ofegante estende as mãos dizendo, ai de mim, estou desfalecendo, a minha vida está nas mãos de assassinos. E amanhã a gente vai continuar essa leitura no capítulo 5 de Jeremias. Eu me lembro, eu vejo que a minha mãe está aqui participando com a gente ao vivo agora na live. Minha mãe sempre diz que quando Deus dá sonhos, assim como Deus fala, Deus mostra visões, Ele está mostrando para nos dar livramento. Então, quando o profeta Jeremias anunciava suas palavras, ele o fazia na expectativa de que o povo iria voltar o seu coração para o Senhor. Ele faz de forma bem detalhada uma exposição de que o povo estava distraído diante da ameaça de guerra. Ao invés de se preparar, se arrepender, se voltar para Deus, eles estavam se pintando, eles estavam se vestindo, se ornando como se fossem dias de festa, mas na verdade o que estava se aproximando era a calamidade. Então que hoje nós possamos voltar nosso coração para o Senhor. Sim. Como o profeta chama nesse texto, circuncidar o nosso coração. Fazermos uma aliança com Deus ou renovarmos a nossa aliança com Deus de coração, baseado no temor do Senhor, de forma sincera, porque quando Deus anuncia, ainda que Ele esteja anunciando calamidades, dificuldades, Ele está chamando, na verdade, o povo para experimentar livramento, se o povo voltar para o Senhor. A história nos mostra, depois de Jeremias, o povo não se arrependeu, o povo ainda insistiu nos seus pecados,
E eles sofreram tudo isso que Jeremias viu e ouviu, mas as palavras de Deus nos ensinam que quando o Senhor nos chama através dos seus profetas, Ele está fazendo isso para trazer conforto ao nosso coração, para trazer exortação, para trazer edificação. Então vamos orar pelas nossas famílias, você que tem seus filhos, seus netos, ou seja, qual for o seu motivo de oração, eu e a Rafa queremos concordar em fé com você, que nós possamos receber do Senhor essa graça de voltarmos nosso coração completamente para o Senhor, experimentarmos os seus livramentos e esse novo coração, a novidade de vida que Deus tem para nós. Sim, Deus sempre chama na palavra dele ao arrependimento, à reconstrução, à renovação, porque ele tem isso para nós, restituição, restauração, renovo. Então, mas isso basta nós termos um coração humilde, não um coração orgulhoso que quer continuar nos nossos velhos caminhos ou fazendo da nossa própria maneira. Mas Deus nos convida a experimentar o que Ele tem para nós. Então, muitas vezes, esse experimentar a vontade de Deus, experimentar e caminhar nos caminhos do Senhor, requer nós deixarmos de lado, deixarmos para trás, talvez, velhos hábitos, velhas maneiras e voltar, talvez, deixar para trás velhos hábitos para retornar a hábitos que eram iniciais, assim como o povo de Deus, quando eles tiveram tantas experiências com o Senhor, mas eles foram se afastando. Então, que o nosso coração possa estar assim, aberto ao Senhor, aberto às novidades que Ele tem para nós, aberto para receber as instruções, os caminhos, ainda que pareçam diferentes da nossa vontade inicial, nós vemos que sempre os caminhos deles são maiores e mais elevados do que o nosso. Sim, vamos orar juntos. O que o Espírito Santo está falando ao seu coração? Pai, muito obrigado por essa preciosa palavra, pelo chamado constante do Senhor, para nos voltarmos para o Senhor com sinceridade, com temor diante do Senhor, para vivermos o melhor que o Senhor já tem preparado para nós e para as nossas famílias. Eu e a Rafa oramos por cada pessoa que está conectada conosco agora, pela sua família representada diante do Senhor agora em oração. Oramos pelos filhos, oramos pelos netos, por todos os nomes e todas as causas que são apresentadas ao Senhor. Nós pedimos, Pai, o Teu perdão pelos nossos pecados, clamamos a Tua misericórdia sobre as nossas famílias, que o Senhor nos ajude a verdadeiramente nos voltarmos para o Senhor, não apenas como Israel fez na época de Jeremias, estando circuncidados em sua carne, em seus prepúcios, eles não estavam circuncidados no coração. Eu oro mesmo por nós, Pai, que o Senhor nos livre de sermos apenas crentes, membros de uma igreja ou de uma congregação, de um grupo que se identifica pela fé ou que se chama cristãos, mas que os nossos corações verdadeiramente estejam voltados para o Senhor. Pai, e que, sendo já seus filhos e filhas, nós possamos ser lavados no nosso coração. Amém, Senhor. Cada dia, como diz esse texto, renovados e voltarmos para o Senhor a cada manhã. Nós sabemos que a nossa carne nunca melhora, mas pedimos ao Teu Espírito Santo que fortifique a nossa alma, que nos volte para o Senhor, Pai, que nos ajude a percebermos as Tuas prioridades, a agenda do Senhor para os nossos próximos dias, para os nossos filhos e aqueles que têm os seus netos. Ajuda-nos, Pai, a voltarmos ao Senhor de todo o nosso coração e momento a momento dependermos do Senhor, do sopro do Seu Espírito, que traz vida, que traz ordem, que traz o melhor que o Senhor já tem preparado para nós, a existência em nossas vidas. Eu e Rafa abençoamos essa pessoa que ora conosco agora, declaramos sobre a sua vida, sobre a sua casa, Amém, a paz do Senhor Jesus, declaramos bênçãos sobre o seu casamento, sobre aquilo que toma o seu nome, declaramos a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores. Entregamos ao Senhor, Pai, cada motivo de oração e oramos com fé e com ações de graças, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então tem um dia muito abençoado. Eu vi que a Ana tá aí também, né? Um abraço, Ana, irmã Alejandra, minha sogrinha. Todos vocês, talvez que nós não conseguimos ler o nome aqui, que não interagiu no chat aqui com a gente. Deus abençoe muito o seu dia, é um prazer. Compartilhe com seus amigos essa mensagem. Alguns dias nós vemos a mensagem de juízo e de esperança junto. Alguns dias hoje foi uma mensagem mais pesada, esse chamado ao arrependimento de coração, mas mostrando as consequências que aconteceriam. Mas tem sido muito abençoada essa leitura de Jeremias, que nós estamos no iniciozinho
E convidamos a vocês a continuarem até finalizar, né? Para você que ficou até o final, eu vou compartilhar mais um comentário apenas. Nós aprendemos sobre a importância da leitura bíblica anual, mas eu e a Rafa temos aprendido que mais do que ler a Bíblia em um ano, que tem um valor, traz o conhecimento, mais do que ler a Bíblia em um ano, vale a pena também nós dedicarmos tempo para digerirmos lentamente a palavra de Deus e crescermos em maturidade, em conhecermos o coração de Deus e em como a nossa família pode desfrutar dos planos que Ele tem para nós. Sim. Então essa é a nossa proposta ao gastarmos aproximadamente 2 meses meditando nos escritos do profeta Jeremias. Nós estamos iniciando nessa semana, então te convidamos a acompanhar conosco e convidar outras pessoas também para nesse período, durante agora esse período de maio até junho, nós estarmos orando pelas nossas famílias e aprendendo as palavras do Senhor através do profeta Jeremias. Sim, se você está há bastante tempo aqui conosco, sabe que nós começamos em janeiro de 2021, lendo um capítulo da Bíblia por dia. E agora em 2024 que nós vamos concluir toda a leitura da Bíblia aqui juntos. Tem pessoas que estão desde o iniciozinho conosco e é um prazer também. Então, nós já fizemos vários anos a leitura inteira, completa da Bíblia em um ano, mas essa estação nas nossas vidas, Deus nos chamou para ler um capítulo com profundidade, refletindo e aqui com vocês. Então tem sido um prazer, né, meu amor? Deus abençoe muito sua vida e sua família, nós amamos vocês. Um abração, um ótimo